Olá, boa noite. Meu nome é Josivan e eu vou apresentar as estatísticas relacionadas ao transplante renal no Brasil. A Associação Brasileira de Transplante de Órgãos realizou uma pesquisa em 2018 que comparava 35 países. Dentre eles, o Brasil ficou em segundo lugar no número absoluto de transplantes de rim, transplantes renais, perdendo apenas para os Estados Unidos com um número de 5.947 transplantes realizados no ano de 2018. Porém, quando comparado com o número de doações por milhão de habitantes, o Brasil vai para 30º lugar na colocação nesse ranking de 50 países. E isso se deve a diversos fatores, mas um dos principais é a defasagem na legislação. A regulamentação de transplantes e doação, assim como o conceito de morte encefálica, só foi ocorrer em 1997, quando foi criado o Sistema Nacional de Transplantes, o que é um atraso de quase 10 anos em relação aos países no primeiro lugar desse ranking. Com isso, é possível ressaltar que houve, nos países observados, nos países que ocorreram essa legislação mais cedo, houve um boom no número de transplantes de rins e que teve sua estabilização aproximadamente 15 anos depois. No Brasil, isso também foi observado, só que um bom tempo depois, porque a legislação veio quase 10 anos mais tarde. Então, a partir de 2002, houve um aumento no número de transplantes, tendo a sua estabilização por volta de 2013. Em 2019, no Brasil, 6.283 pessoas obtiveram um novo rim por transplante renal. Porém, 12.510 pessoas estavam na fila de espera necessitando de um rim, ou seja, 50% das pessoas que estavam na fila não tiveram o transplante, não foram contempladas com o transplante. As pessoas que tiveram o transplante, os transplantes que foram realmente realizados, foram advindos de 1.073 pessoas vivas e 5.210 pessoas falecidas. Sendo que é importante ressaltar que essas pessoas falecidas, elas tiveram morte encefálica. Outros tipos de morte não são utilizadas para poder fazer doação, para ter a retirada dos órgãos para fazer doação. Existem alguns fatores positivos e negativos quanto ao sistema de transplante brasileiro. Sendo dentro dos positivos, o sistema de transplante está muito bem estabelecido e consolidado hoje em dia. E existe um apoio do governo, que é o SUS, basicamente. Então tem o. Defendam o SUS, a importância do SUS. E ao longo do tempo está se tendo um melhor resultado, um aumento no número de transplantes, e os transplantes estão sendo bem realizados. Porém, na parte negativa, a gente tem que esse aumento, ainda que existente no número de transplantes, ainda está bem lento o crescimento. Também se tem uma frequência muito grande da família não consentir com o transplante das pessoas que têm morte encefálica, deles serem doadores. Então tem um número muito grande de potenciais doadores, mesmo que. E muitos desses não são de fato doadores, não passam a ser, porque a família não concorda. Tem também uma notificação de morte cerebral abaixo do esperado. E existem disparidades entre os estados no número de transplantes. E um ponto importante a se ressaltar é a restrição financeira a alguns programas. O financeiro sempre vai ser um fator importante e eu vou mostrar no próximo slide. O SUS disponibiliza alguns dados relacionados aos procedimentos realizados pelo corpo do SUS. E dentro desses dados tem, por exemplo, o valor de cada procedimento.
Então, o nome desse banco de dados é DataSUS. Então, assim, eu peguei dois transplantes, um transplante de rim com, por doador falecido e um transplante de rim com o órgão de um doador vivo. E ambos eles têm diferença de preço um para o outro, de custo na realidade. E eu coloquei só o procedimento do transplante aqui, sendo que tem transporte, tem a retirada, tem várias nuances aí que vão acrescentando, mas só o transplante de rim de um doador falecido custa no total R$ 27.000 para o SUS. E o transplante de rim de um doador vivo é R$ 21.000, arredondando. Então, é um valor que a maior parte da população jamais teria como pagar. Então, fica aí mais uma questão importante sobre defender o SUS. A grande população brasileira que necessita de um transplante de rim não conseguiria pagar esse tipo de procedimento. E como eu disse, esse procedimento é apenas o procedimento, não todas as coisas que envolvem ele, desde o transporte e tudo mais, dependendo de onde foi retirado o rim. Como já foi abordado anteriormente, o transplante renal é uma solução definitiva para indivíduos que possuem falência renal ou insuficiência renal crônica. Porém, existe uma taxa de sobrevivência tanto do enxerto quanto do indivíduo. E a taxa de sobrevivência do enxerto, ou seja, do rim, é de 85% quando adquirido de um doador vivo e 72% quando adquirido de um doador falecido após 5 anos do enxerto. E a sobrevivência do indivíduo que recebeu este rim é de 94% quando recebido um rim de um doador vivo e de 87% quando recebido o rim de um doador falecido após 5 anos. E no caso, após 10 anos, como é possível ver nesse gráfico aqui, o número de, paci- de- o número de a porcentagem de indivíduos, de pacientes que permaneceram vivos após o transplante, quando recebido o rim de uma pessoa viva, é de 91%. E quando recebido o rim de um paciente, de uma pessoa morta, de um indivíduo falecido, é de 84%. Porém, o órgão, no caso o rim, quando recebido após 10 anos, quando recebido de uma pessoa viva, a taxa de sobrevivência do tecido é de 77%, enquanto recebido de um indivíduo morto é de 60%. Concluindo, os rins são órgãos vitais em par, podendo ser doados por indivíduos falecidos ou vivos, sendo que por indivíduos vivos há uma maior probabilidade de sucesso. E o indivíduo doador que doou seus rins, o indivíduo vivo, ele não sofre grandes consequências com a doação, porque o rim que sobra, quando saudável, consegue suprir as necessidades de filtração do indivíduo. O sistema ABO e o sistema HLA são os principais fatores que podem levar à rejeição de um órgão, sendo que essa rejeição se pode fazer por três vias diferentes, no caso do HLA, que é o principal dos fatores. Pode ser feito por uma via chamada via direta, via indireta ou via semidireta. E também pode ocorrer essa rejeição de três maneiras diferentes: uma rejeição hiperaguda, uma rejeição aguda e uma rejeição crônica, sendo a rejeição aguda a mais comum e a única que tem tratamento eficaz para combater. E apesar dos números de transplantes brasileiros serem bem altos, sendo o segundo país com maior número de doações, perdendo só para os Estados Unidos,
ele é o 30º colocado quando comparado por milhão de habitantes. Porém, o Brasil segue a tendência internacional de aumento de doações, mas ainda necessita de investimentos e de atualizações na abordagem, que necessita de investimentos. Por exemplo, alguns países, como os da primeira colocação, hoje da primeira colocação do ranking citado, eles estão se programando para realizar transplantes em indivíduos doadores que tiveram parada cardíaca, coisa que não é realizada no Brasil, porque é um investimento caro, é um investimento muito caro, muito custoso para o governo. Então, o desenvolvimento desse sistema acaba sendo limitado aqui no Brasil. Porém, o Brasil precisa melhorar muitas coisas, como a cultura do transplante, para incentivar as famílias a liberarem a doação de indivíduos falecidos, entre muitas outras abordagens possíveis para aumentar o número de doações, sendo o aperfeiçoamento do sistema de captação desses órgãos um dos meios que aparentemente pode se tornar mais eficaz, se mostrar mais eficaz para diminuir essa diferença entre o número de indivíduos que necessitam do transplante renal para o número de indivíduos que realmente têm o transplante renal. E para isso, o incentivo federal, o incentivo governamental é primordial.